E aí, gente, beleza? Vamos fazer aí, terceira questãozinha aí da prova de matemática, uma questãozinha muito bacana mesmo, assim. E daí eu acho que foi uma das questões mais, assim, da hora dessa prova. Para mim, né, para os alunos deve ter sido péssimo, né, mas tudo bem, né, eu que tenho que ficar feliz com isso. Vamos lá, questão 85. Um aplicativo instalado no celular de um ciclista informa em 10 minutos do passeio de bicicleta, o tempo acumulado T e a distância acumulada D em minutos e quilômetros. Meu pai usa esse aplicativo, é um saco isso. Toda hora fica... É realmente isso mesmo. A tabela e o gráfico mostram os dados informados pelo aplicativo ao término de um passeio de 50 minutos. Quando o método estatístico do aplicativo identifica que o conjunto de pares ordenados T D se ajusta razoavelmente bem a uma reta, ele informa sua equação que, no caso, no conjunto de dados da tabela, foi D igual a 0,311T mais 0,53. Daí dá aí ele dá, né, duas figuras, né? A segunda figura ele deu porque ele é bonzinho, tá? Ele não precisava ter dado essa figura, mas ele deu justamente para ilustrar, né, a reta, e a primeira figura foi justamente a, a realidade, né? Então, em determinado tempo, o quanto de distância ele havia percorrido, o aplicativo havia apontado para ele. Analisando o gráfico, a equação e os 5 pares ordenados T e D da tabela, observa-se que a equação de reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimativa ou erros por subestimativa no cálculo de D, para cada um dos 5 valores de T. O menor erro por superestimativa de D, cometido pela equação fornecida em termos percentuais, foi D. Essa daí é uma questão muito bacana, porque ela prepara muito o aluno para a faculdade. Se bem que aí era mais a galera de biológicas, tudo, mas, por exemplo, se você vai para um laboratório de física, né? Você vai fazer um experimento, por exemplo, de física mecânica, né? E daí, sei lá, você está querendo testar, não sei, a ação da aceleração da gravidade na Terra, então daí você vai medir, né, quanto tempo... Essas coisas, nem sei física, eu tô falando muita besteira. O experimento, ele aponta para a realidade, né? Ele aponta para algo, mas há erros, né? Há erros de medição, há erros há erros associados a isso, né? Mas ainda que hajam esses erros, a gente precisa ilustrá-los, né? A gente precisa realmente colocá-los num gráfico, né? E entender justamente o comportamento desses fenômenos. Então, por exemplo, aí a gente conseguiu colocar uma reta. Isso daí a gente faz bastante, cara. A gente faz bastante. Existe um método, vocês não precisam saber isso para o vestibular, lógico, método dos mínimos quadrados. Desgraça, odeio essa coisa. Mas é justamente para a gente adequar, para a gente achar uma reta que se adequa melhor aos pares ordenados dados, né? O ponto é o seguinte, e esse é o grande ponto dessa questão. Se eu pego essa tabela aqui, né, e tento fazer uma reta com isso, cara, isso daí vai ficar tipo, sei lá, vai ficar um negócio meio assim, sabe? Eu vou ver um comportamento de reta, mas que vai ter problemas. Que vai ter problemas. Então, eu faço uma reta, eu coloco uma equação de uma reta, né? Só que essa reta, ela vai melhor se adequar a esses pontos, mas ela não passa necessariamente por eles. Nesse caso, ela não passa. A distância do ponto real para essa reta é o que a gente chama de erro. É o que a gente chama de erro. Então, um exemplo muito bom, daí eu vou pedir para você enfiar a cara no computador, é perceber esse cara aqui, tá? Você percebe esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ele é a medição real. Ele é a medição real. Ele está fora da reta. Essa distância do que ele está para fora é o que a gente chama de erro, tá? E o que ele coloca aí é que o erro ele pode ser por superestimativa ou por subestimativa. O que é um erro por superestimativa? Eu estimei um valor maior do que o valor encontrado, do que o valor que eu tinha na tabela. E o erro por subestimativa, eu estimei um valor menor do que o erro que eu tinha encontrado na tabela. Tudo bem. Isso, eu tô falando isso, Júlio, eu devo ter perdido, sei lá, alguns minutos falando isso, mas é porque era importante. Você precisava saber o que era um erro por superestimativa ou um erro por subestimativa. Eu não aprendi isso no ensino médio. Sim, mas você aprendeu português, né? É importante, né, interpretar textos, né? Então, não está por fora daquilo que a gente imagina. Mas vamos lá.
como é que a gente poderia fazer essa questão? Cara, não tem jeito, não tem jeito. A gente vai ter que calcular cada um dos pontos pela reta que ele dá, tudo bem? Ele já deu a equação da reta, certo? E nesse caso, a gente vê onde é que está o erro, tudo bem? Então, eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem calma, assim, tá? Vamos ver se a gente consegue. Vamos começar no tempo. Tá aqui, ó, o tempo. Quando meu tempo ele vale 10, tá? Tudo bem? Quando meu tempo vale 10, a minha distância vale a distância real aqui, tudo bem? Real. Vale 3,7, tudo bem? Agora vamos calcular a distância, que eu vou chamar aqui de distância, que eu vou chamar de distância real, e aqui eu vou chamar de distância ideal, tudo bem? Vamos colocar desse jeito. A distância ideal é justamente a distância que eu vou encontrar pela equação. Como assim, Lucas? Ó, o D vai ser 0,311 vezes o tempo, que é 10, tudo bem? Mais 0,53. Tudo bem? Então o erro vai ser. Desculpa, a distância vai ser, ó, 0,311 vezes 10 é 3,11. Eu ando com a vírgula. Ando com a vírgula, né? Mais 0,53. Então 3,11 mais 0,53 vai ser 3,46. 3,64. Tudo bem? Então vamos chamar o meu erro aqui. Meu erro foi de 3,7 menos 3,64, eu tenho um erro de menos 0,06. É um erro pequeno. É um erro pequeno. Tudo bem? E não só. Você pode perceber que é um erro pequeno, porque o 1, esse primeiro ponto, ele parece estar bem na reta mesmo. Parece estar bem na reta. Tudo bem? Isso daí foi um erro por subestimativa ou por superestimativa? Por subestimativa. Eu estimei menor do que o valor real, tá certo? Então, nesse caso, a gente entende que quando for menos, eu vou ter um erro por subestimativa, tá bom? E quando for mais, eu vou ter um erro por superestimativa, que é o que eu estou interessado, tá bom? Agora vamos lá. Eu juro que a gente vai ganhar o traquejo com isso tudo, tá? 20. A minha distância real quando é 20? 7. E a minha distância ideal? Tudo bem? É a distância que está no gráfico. Isso vai ser 0,311 vezes 20 mais 0,53. Eu vou fazer o passo a passo mesmo, tudo bem? Então, isso vai ser 0,311 vezes 20. Eu ando uma casa com a vírgula e multiplico por 2. Daí vai ser 6,22. Tudo bem? 6,22. Tá certo? 6,22 mais 0,53 vai ser 6,75. Tudo bem? Isso daí eu tenho um erro de menos 0,25. Tudo bem? Já é um erro um pouquinho maior. Tá certo? Já é um erro um pouquinho maior. Tá certo? Fiz certo? Isso aí. Bom, vamos lá. O próximo é o tempo t igual a 30. O tempo t igual a 30. Então, se o t... Opa! Se o t é 30, quanto é que vale a distância real? Vou na tabela, 9,1. Tá? Então, a minha distância vai ser 0,311 vezes 30. Tudo bem? Mais 0,53. Tudo bem? Então, vamos lá. 0,311 vezes 30 vai ser 9,33. Tudo bem? 9,33. 9,33 mais 0,53 vai ser 9,86. Tudo bem? Então, o meu erro foi de... era para ser 9,1, agora eu tenho 9,86. Então, meu erro foi de 0,76 positivo. Então, aqui eu já tenho uma superestimativa. Esse caso aqui eu já não considero, porque é uma subestimativa. Esse caso aqui eu já não considero, porque é uma subestimativa também. Então, no caso, vai ser... Esse daí já é uma superestimativa. Tudo bem? Então, esse já está no páreo.
Esse eu posso considerar, tá? Vamos ver se é esse que a gente vai considerar, porque tem que ser o menor erro por superestimativo, tudo bem? Ele fala isso no enunciado, tá? Então, vamos fazer para o t igual a 40. Para o t igual a 40. Se o t é 40, a distância real é 13,5, mas a distância ideal é de 0,311 vezes 40 mais 0,53, tudo bem? Isso vai ser 3,11 vezes 40, isso daí vai ser 12,44, mais 0,53, isso daí vai ser 12,97, certo? É 4 com 3, 7. Então, eu vou ter um erro, era para ser de 13,5, tá em 13,97, eu vou ter um erro de menos 0,53, né? 0,53. Então, novamente, eu tenho um erro por subestimativa, a gente estimou menos do que de fato é, né? Então, esse daí já não é um erro que a gente considera, tudo bem? Vamos para o nosso último. 50. Se é 50, deveria ser, a distância real deveria ser de 16. A minha distância ideal vai ser de 0,311 vezes 50 mais 0,53, tá? Isso vai ser de 311, de 3,11 vezes 5, isso vai ser 15,55, tudo bem? Mais 0,53, isso daí vai ser de 16,08. Isso, 16,08. Então, eu vou ter um erro de mais 0,08, né? Porque era 16, agora está 16,08. Então, eu vou ter um erro de mais 16,08. Porém, isso daí também é um erro por superestimativa. Mas qual é o menor erro por superestimativa? Porque ele quer, ó, o menor erro por superestimativa. Então, o menor... Ai, desculpa, gente, desculpa. O menor erro por superestimativa é justamente esse, tudo bem? É justamente esse, de 0,08. Mas quanto é que é esse erro em valores percentuais, né? Quanto é que é esse erro em valores percentuais, né? Isso daí é uma pergunta que a gente pode, que na verdade é a pergunta que nos foi feita, né? E como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula o erro em valores percentuais? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, nesse cantinho. Será que eu consigo? Vamos lá. Pensa comigo. Se o meu erro fosse de 16, ou seja, se ao invés de aumentar 0,08, eu aumentasse 16. Cara, se o meu erro fosse de 16, o meu erro seria de 100%. Porque o valor já é 16, tudo bem? Mas nesse caso, meu erro foi de 0,08. Então, qual que foi o meu erro? Eu vou chamar de x, tudo bem? Então, 16x é 0,08 vezes 100, que é 8. Olha só que fácil. O x vai ser 8 sobre 16. Divide por 8. O x vai ser 0,5. Meio, né? 0,5%. Alternativa D. Então, se eu aumentasse 16, eu fiz com 16, mas se eu aumentasse 8, meu erro seria de quanto? De 50%, porque eu aumentei a metade. Estou colocando mais da metade. Mas não, eu não aumentei 8, eu aumentei 0,08. Então, quanto é que seria o meu erro? Daí você consegue fazer aí essas coisas. É uma questão que é até mais complicada pela equação, né? Que você tem que calcular o D e tal. Mas não era uma equação, mas não era uma questão muito além, assim, do que estava esperado para o candidato, tudo bem? No mais, espero que você tenha ido bem. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me deixe saber. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom, gente? Abraço. Tchau, tchau.